Pronto, estamos gravando. Deixa eu fazer aqui, ok. E aí, beleza. Então, agora, oficialmente, né? Boa noite para todo mundo que está participando e para quem vai ver gravado depois também. Aí, qualquer horário, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e bora nós. Antes de mais nada, parabéns, né, para quem está aqui, porque está nessa pegada de conseguir, né? O que é muito difícil, que é conseguir os 40 a mais no Enem. Só fazer aqui, beleza. E a ideia fundamental nesse encontro é de, primeiro, me apresentar para vocês, né? Para quem não sabe quem eu sou, meu nome é Sérgio Gouveia, minha graduação foi feita na USP, meu mestrado na Unesp, faz mais de 20 anos, eu costumo brincar, né? Desde o milênio passado, eu dou aula em escolas e em cursinhos tradicionais, renomados, tá? Já ajudei, aqui está escrito milhares, eu estava fazendo conta, de fato, são mais do que 5.000 alunos, né, a conseguirem passar nos cursos mais disputados no Brasil. E aí o que pega, meu? Desde 2010, entrou o Enem como uma forma de acesso muito forte, né, para as universidades no país. Então, o SISU, né, o ProUni, o FIES. E aí, desde 2010, eu estudo profundamente esses caras. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aqui, beleza. E aí, ok. Tá, aqui. Né? E por que eu estudo esses caras profundamente desde 2010? Porque o Enem, né, uma forma de acesso à universidade, virou a maior forma de acesso à universidade. Duas, porque eu simpatizo muito com essa ideia, que isso facilita a vida de todo mundo. E três, o mais grave. Cara, eu pegava material dos cursinhos tradicionais, e ainda hoje pego, e falo, mano, beleza, o que eu estou ensinando aqui tem muito a ver com o vestibular tradicional, mas não tem a ver com o Enem. E aí fica uma loucura, né, da galera que, tá, e agora, o que eu faço? Né? Então, a ideia fundamental para vocês é entender o seguinte: não é uma questão de dedicar mais tempo para linguagens, é uma questão de dedicar tempo de qualidade para a prova de linguagens. Então, não é mais tempo, é estratégia. Tá? São 30 habilidades. Beleza, mano, com 4 horas por habilidade, você faz um regaço, velho. Você toca, toca o terror. Tá? Você manda muito, muito, muito bem. Tá? Não tenho 4 horas por habilidade. Nessa ideia de, tipo, aqui, né? 2 horas, tá? Para resolver exercícios. Só que antes disso, 1 horinha para você aprender o que é habilidade. Tá? E na verdade nem rola tudo isso aqui não, tá? Aqui eu estou pegando o caso extremo. E aí, 1 horinha para você entender o que você errou e não repetir. Tá? E sempre na ideia, resolvo, confiro, resolvo, confiro, resolvo um, confiro um, resolvo um, confiro um, e aí vai. Tá? Meu, não tem esses 30 vezes 4, que são 120, beleza, 2 horas por habilidade, dá para você fazer um trabalho muito bom. Tá? Não tem isso, cara, 1 hora por habilidade, mas aí você prioriza as habilidades que você, de fato, mais precisa. Tá? E aí, beleza. Então não é mais tempo, é mais estratégia. Tá? Aqui, alguns dos alunos, aqui eu peguei só dos últimos 2 anos, tá? Que eu orientei e que conseguiram aí as vagas em lugares bastante concorridos. Tá? Seja via FIES, seja via ProUni, seja via SISU. O Enzo, medicina, a Bruna Cirati, medicina, a Ana, medicina, né, e essa galera aqui toda medicina, o Enzo, medicina, e aí onde que é o Enzo, medicina? Não vou lembrar agora, que eu quero lembrar, não vou lembrar, né? A Cirati, medicina USP, a Ana, medicina USP, né? A Isa, medicina UFMS, a Ju, medicina Federal do Rio Grande do Sul, tá? A Luana, Unifesp, a Clara, Direito na UEL, a Vitória, Direito na UEL, né? Enfim, o Leon, Medicina FAMEMA, enfim, a galera que, meu, bora fazer o que tem que ser feito conforme eu oriento e rola, e dá certo, beleza? Bom, aí, cara, vamos começar assim, o que não pode ser feito, e que a galera faz, um monte, né? O que impede a galera de conseguir passar dos 40 pontos, tá? A primeira coisa, ou você é vestibulando, ou você é enemzeiro, tá? Ou você é as duas coisas, tá? Beleza, eu sou vestibulando e enemzeiro.
Tá? A gente vai usar a ideia de Enem zero. Porque para o Enem, você não estuda igual você estuda para o vestibular. Essa aqui, que está na tela, é uma questão típica de vestibular tradicional. FAMEMA 2026. Tá? Então você bateu o olho lá, a figura de linguagem chamada antítese é explorada em qual trecho? Me deu o nome da figura de linguagem e pediu para encontrar em qual trecho que está essa figura de linguagem. Beleza. Cara, quer um tempinho para resolver aí ou bora pro gabarito? Vocês que me falam aí, mano, bora pro gabarito ou eu quero resolver? Eu tenho aqui, deixa eu me achar, aqui, esse cara aqui. Eu tenho aqui salinha pobre e um banco que impõe sua classe. Né? Então, uma simplicidade e uma uau. Isso aqui, uma antítese. Beleza? Só que isso é do vestibular tradicional. Beleza, estou estudando vestibular tradicional? Estou. Então eu vou estudar as figuras de linguagem, entender o nome delas, entender o que é cada uma delas. E tá tudo bem. Tá? Bora nós. Beleza. De novo, vestibular tradicional. A mesma FAMEMA 2026, a questão 10 de lá. Tá? Beleza. Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Aí, firmeza. Meu, eu tenho lá, deixa eu só me encontrar aqui de novo. Aqui, ok. Eu tenho lá, é o primado da emoção. Eu tenho lá uma aparente rejeição ao racionalismo, né? Aí que assinalaram o neoclassicismo. Então, tipo, mano, aquela ideia de uma nega a outra, né? É meio grosseira a ideia, mas funciona, né? Uma para cima, outra para baixo e tal. Beleza? Logo depois do neoclassicismo, também chamado de arcadismo, eu tenho o romantismo. Tá, acho que é romantismo então. E é romantismo, né? Beleza, alternativa adequada A. A tal estética preza pela expressão espontânea, em plena liberdade, fora de regras de construção literária. Todas as características vão confluir no subjetivismo, né? Bastante valorização do sujeito, em oposição ao objetivo neoclássico, e o primado da imaginação como fonte criadora principal. Massa, beleza. Isso aqui é o vestibular tradicional. Escola literária. O Enem não vai te cobrar qual que é a escola literária. Tá? Não vai rolar isso. Então, meu, os vestibulares tradicionais cobram conteúdo. O Enem cobra habilidade. Beleza. Então, sou vestibulando e Enemzeiro. Ok. Ou sou Enemzeiro. Beleza. Tá. Opa, aqui. Gabarito A, aqui, Enem. Tá? E aqui é o Enem 2024. Aí você olha para cá, né, você cai naquela ideia, mas o Enem é só entendimento de texto, o Enem é só interpretação. Vou dar um tempo para você ler a questão aí. Tá? Isso aqui já é habilidade 21. Tá? Essa questão aqui é da habilidade 21. E aí o vestibulando olha para cá e fala, meu, é interpretar o cartaz. Ok que é interpretar o cartaz, só que tem um caminho que fica mais fácil para você. É você olhar para cá e falar, meu, eu estou enxergando elementos verbais e não verbais, e eu estou enxergando a finalidade de alguma coisa. Bati o olho aqui, cara, habilidade 21. Tá? Isso é o que o Enemzeiro consegue ver. Tá? O Enemzeiro bem treinado, né? Que sabe o que está fazendo. Beleza? Aí, aqui, Enem 2021. E essa aqui também, habilidade 21. Tá? E aí, meu, o que o cara que não é Enemzeiro faz? Ele só enxerga a prova visível. Ele não consegue olhar para essa questão e falar, mano, isso aqui é habilidade 21. O Enemzeiro consegue. Tá? Mas como é que o cara consegue sacar que isso aqui é habilidade 21? De novo, ó, tem a finalidade e de novo, ó, recursos verbais e não verbais. Então, meu, recurso verbal e não verbal, finalidade de habilidade 21. Mas relaxa que depois a gente vai entrar nela. Tá? E ok. Bora nós. A habilidade 21 cai no Enem desde a primeira edição do Enem, desde 2009. Beleza? Do novo Enem. Né? E aí, ok. Aí eu olhei para cá e falo, cara, habilidade 21. Mas como que habilidade 21? Não é só recurso verbal e não verbal, finalidade de? Não. Tá? Mas principalmente. Aí eu tenho lá os principais recursos utilizados para o envolvimento e a adesão do leitor. Opa, eita, aqui ficou feio isso, hein? E a adesão do leitor à campanha institucional incluem o quê? Aí eu falo, mano, adesão do leitor. A habilidade 21 é aquela que quer levar você
a fazer alguma coisa, aquela que quer mudar uma postura sua. Aí relaxa que já já a gente vai ver a habilidade 21 a fundo. Terceiro erro comum, tá, da galera. Estudar com material aleatório, né? Estuda com material errado. Aí o cara resolve 200 questões e quase não evolui nada, velho. Tá? Passa um tempão procurando vídeo na internet, acha vídeo aleatório, aí assiste muito conteúdo, vê muito conteúdo, só que não é um conteúdo direcionado. Né? Nem sempre serve de fato para o Enem. Né? Aí vai resolvendo questões, tipo, cara, as questões aparecem lá no meio, né, no meio de uma aula lá do cursinho tradicional, da escola tradicional, a questão aparece, do Enem e tal, mas aí o cara vem e fala, mano, mas pô, o conteúdo da aula nem me ajudava, tipo, essa questão não está diretamente relacionada com o conteúdo, né? Ela toca no conteúdo, mas não é o conteúdo da aula o elemento decisivo, que é o que mais acontece mesmo, tá? E boa, então fica estudando muito com o material errado. E aí, evolução baixa, bem baixa. Quarto erro, mais comum, tá? Ignorar a TRI. Quando eu falo ignorar a TRI, hoje todo mundo sabe que a TRI existe. Hoje todo mundo entende que a ideia da TRI é coerência pedagógica, tá? Mas ignorar a TRI é no sentido de não fazer uma estratégia de prova que tenha a ver com a TRI. Aí, dá uma olhada nisso aqui, velho, que para mim isso aqui são dados de 2025, tá? Beleza. Meu, a galera com 30 acertos teve uma amplitude de nota de 67 pontos. Isso aqui é ponto pra caramba, velho. A galera com 35 teve uma amplitude de 71 pontos. Imensa a amplitude. A galera de 40, uma amplitude de 72. Tá? E de 43, uma amplitude de 70. Então o que acontece, mano? Quem que é esse cara que, mano, top, velho, acertou 30, tá numa casta superior, tá? Beleza. Aí 35, ainda mais. Mas quem que é esse cara que teve a menor nota acertando 30? Quem que é esse cara que teve a menor nota acertando 35? Tá? É o cara que podia saber o que era a TRI, mas ignorou a TRI na estratégia de prova dele. Por exemplo, esse cara, ele não soube pular a questão difícil ou a questão trabalhosa. Tá? Aí ele ficou lá, nessa questão difícil, gastou energia pra caramba nessa questão e tal. E aí depois ele errou uma fácil, que estava mais lá pra frente. Tá? Esse cara é o cara que não apresentou a coerência. E ele sabia que tinha que apresentar a coerência, mas ele não teve uma estratégia de prova voltada para a TRI. Tá? E barra, ou ele mandou muito bem em umas habilidades, e nem tem ideia de que é habilidade, e muito mal em outras habilidades. Tá? E aí, meu, mandou muito bem em uma, muito mal em outra, aí tá ignorando a TRI também. Ignorar no sentido de deixar de lado, né? Não no sentido de desconhecer. Hoje eu acho muito raro quem faça Enem que não tenha ideia do que seja TRI. Tá? E beleza. Tá. Aí, velho, você junta tudo isso, olha o que aconteceu no Enem de agora, 2025. Tá? Quase 85% da galera ficou com menos de 30 questões. Por quê? Porque não estudou certo. Beleza? E aí, eu falei para vocês, né, de 30 a mais é uma casta, dá uma olhada, mano, tá no 20% mais de 30 questões para cima. Né? Beleza. Agora, olha só, velho. De 35 para cima, já está no 6% mais. E de 40 para cima, já está no 1% mais. Beleza? E dá para você passar dos 40 ainda esse ano. E boa, vamos nós. O que você tem que fazer para conseguir acertar 40 a mais ainda esse ano? O que dá para você? O que você precisa fazer para acertar 40 a mais? Evitar esses erros. Então, primeiro, conhecer a prova invisível. Tá? Você vai bater o olho na questão e falar, mano, eu sei que habilidade que ela é, eu sei que ela está cobrando. Tá? Segundo, entender a TRI, não ignorar a TRI. Né? Então, cara, sei que ela é trabalhosa, pulo, uso isso a meu favor. Ah, não, é uma questão difícil, uma questão trabalhosa, pulo, depois eu volto nela. Tá? Terceiro, estudar com o material certo. Tá? Separado por habilidade, ordem crescente de dificuldade, para você não acertar o difícil e errar o fácil. Tá? E não é para errar difícil por querer, não. Tá? Beleza. Mesmo que você erra fácil e acerta difícil, quando você erra fácil e acerta difícil, você ganha X. Tá? Quando você acerta fácil, tá? Você ganha X mais alguma coisa. Beleza?
Então não é que acertar difícil te tira a nota, não tira a nota, beleza? É que o ganho de acertar difícil é menor do que o ganho de acertar fácil, beleza? Daqui a pouco, se preciso, eu volto a falar sobre isso com vocês. E agora, mano, bora para a aula, tá? Da habilidade 21. Ok? Aqui. Beleza, pessoal. Essa aqui é a plataforma do ABS. Tem a aula gravada da habilidade 21. E aqui um PDF da teoria da habilidade 21, mais os exercícios de aula da habilidade 21, mais os exercícios de aula comentados, em 3 tipos de comentários, mais exercícios de estudos da habilidade 21. Beleza, mas não era isso. Tipo, e aqui eu vou colocar também um material, que é o material que eu vou mostrar para vocês agora, e eu estou colocando por habilidade, espera só um pouquinho que eu já vou abrir aqui. Pronto, tá aqui. Então, a gente está liberando, conforme as semanas, para não liberar tudo de uma vez, as habilidades, tá? Ali na plataforma. Beleza. Então, da habilidade 21, esse aqui é o material que eu entrego, tá? E é o que eu vou entregar para vocês agora. Vou dar essa aula para vocês agora, tá? Beleza. Como é que está escrito lá na matriz de referência do Enem? Reconhecer em textos diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados para a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Beleza. Mano, você fala, ai, cara, eu não entendo isso, que eu chamo de INPs. Né? Ok. Que recurso que esse texto usa e que hábito que ele quer que você mude, tá? Principalmente essa ideia aqui, cara, que hábito que ele quer que você mude. E a outra ideia é que recurso que o texto usa. Lembra lá numa questão que eu mostrei? Falar, mano, com a finalidade de, com o objetivo de, não é? Texto verbal e não verbal, recurso verbal e não verbal. E é isso, então, tá? Que recurso que ele usa e o que ele quer fazer comigo. Beleza, tá? Joia. E aí, bora. Nunca essa habilidade cobra o que o texto diz, tá? Sempre o que o texto quer. E boa. Aí, velho, o suporte, que é o quê? Que texto que ela explora, quase sempre é a mesma coisa, tá? Cartaz, campanha, peça publicitária, propaganda, anúncio. Beleza. Pô, vi cartaz, vi campanha, vi peça publicitária, vi anúncio. Ó, habilidade 21. Beleza. Todo ano cai, tá? Em alguns anos caem mais questões de uma habilidade do que de outra. Em 2017 foram 5, tá? E aí, beleza. Tá? Então, todos os anos, sempre caiu. Nenhum item foi anulado. E aí, bora mais. Cara, muito recurso visual, tá? É a mais visual, tá? Das 45 questões, só uma, tá? Não teve recurso visual. E aí, beleza. Não é só ler o texto, portanto, tá? Porque ela quase nunca está só no texto escrito, tá? Então cara, vai ter metade da resposta, não é bem metade, tá? Mas você tem a resposta ou a questão que está baseada um pouco no texto escrito e outro pouco no texto visual. É a articulação de recursos verbais e não verbais, tá? Beleza, por isso que ele fala de combinação, de articulação, de associação entre textos verbais e não verbais, tá? E aí, beleza. Então a primeira coisa, velho, isso aqui acontece muito com a galera, né? Ah, só bate o olho na imagem. Não, velho, precisa analisar a imagem, tá? E aí, ok. Beleza. Cara, aqui, vocês percebem que, assim, meu, cai de tudo quanto é tema, tá? No Enem, a questão não é o tema, tá? Não é essa pergunta, mas qual tema que pode ser explorado? Qualquer tema pode ser explorado. A pergunta é, qual habilidade dá para ser explorada com esse tema, tá? E aí, beleza, vários temas, né? E aí sempre o quê? Campanhas sobre esses temas, peças sobre esses temas, tá? E boa. Aí, beleza. De novo, não cobra conteúdo, cobra recurso, tá? E aí, recursos. Fusão de 2 objetos. Tá? Então, eu tenho 2 referentes ocupando o mesmo espaço. Por exemplo, um megafone
empunhado como uma arma. 2 referentes, megafone e arma. Isso é questão real. Beleza? Um saco de açúcar com barriga e umbigo. Saco de açúcar, barriga e umbigo. 2 copas de árvores desenhando um par de pulmões. Árvore, pulmão. Uma multidão organizada em forma de camiseta. Multidão, camiseta. Tá? Quando o comando pergunta onde a mensagem se evidencia, você vai procurar a primeira coisa é isso. Falou, peraí, mano, deixa eu ver. Eu tenho 2 elementos aqui. Né? E ok. Tá? Um outro recurso, uma expressão idiomática ao pé da letra. Tá? Então, calçar os sapatos. Essa expressão é idiomática. Vamos calçar o sapato dele. Né? E aí, calçar o sapato dele é o quê? Se colocar no lugar dele. Né? Beleza. Vamos tocar nesse assunto. Vamos tocar nesse assunto, vamos conversar sobre isso. Mas aí você tem lá uma mão tocando o corpo. Vestir a camisa. Aí você tem uma camiseta desenhada por pessoas. Tá? Aí a imagem tem um sentido. E a frase, outro. Beleza? E aí você vive, você vê no anúncio os 2 sentidos ao mesmo tempo. Mais um desvio de bordão publicitário. Tá? Então, uma frase que vendia um produto, cerveja, estupidamente gelada, passa a acusá-lo. É estúpido, é idiota. Tá? Não é racional. E aí, beleza. Uma rasura, um risco, uma tarja para negar, beleza? Que não é apagar. Então eu rasuro para você continuar vendo, né? E aí eu nego. Por isso que eu rasuro. Por isso que eu coloco a tarja. Eu coloco a tarja, mas você enxerga. Beleza? E aí, ok. Uma sequência, né? Ou uma ideia de antes e depois. Então eu tenho 2 imagens contando uma história em 2 tempos. Uma lata fechada, em que eu vejo o ciclista, e uma lata aberta, em que eu não vejo mais o ciclista. 5 figuras do mesmo homem, da tosse curvada até o sorriso de pé. Então, essa é a ideia de uma sequência, de um antes e depois. Tá? Outra, uma hipótese absurda. Tá? Tipo, eu perdi o emprego porque tenho gripe? Oi? Que absurdo é esse? Né? E aí você vem com a coisa do... E o outro que perdeu o emprego porque também tem vírus. Né? E aí, beleza. Uma pergunta que constrói o leitor, tá? Então, você vai, você já foi chamado de nerd? Você é louco por novas tecnologias? E aí você vai falando, sim, sim. Então eu estou identificando quem que é meu leitor, quem que é meu público-alvo, na minha peça publicitária. Um dado estatístico como argumento, né? Um número na campanha que não informa, ele desmonta uma desculpa. 50% dos casos ocorrem na classe média e alta. Então, cara, não é uma questão de classe. Tá? Ou então cria uma urgência. Tá? E aí, beleza. Uma figura de autoridade. É uma médica que usa jaleco ao lado de uma lista de cuidados. Então, essa imagem da médica é o argumento de autoridade. Né? Beleza. Uma ironia. Um vocabulário nobre para um conteúdo de perda. Né? E aí você tem um personagem, cara, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, vou deixar de fazer aquilo, vou deixar de fazer aquilo outro. E aí você fala, cara, mas e aí? Você vai deixar de viver também, então? Né? E aí, ok. Tá? Beleza. Agora, as marcas linguísticas do pedido. Tá? Então, para além do recurso visual, a habilidade 21 tem essa assinatura no texto escrito. Tá? Primeiro, imperativo. Tá? O texto vai trazer uma ideia de imperativo. E lembra, a habilidade 21 é aquela de fazer você, leitor, leitora, mudar de postura, mudar de posição. Né? Então, denuncie, não se cale, procure uma unidade de saúde, converse com sua família, leia com seu filho, cubra sua boca, lave as mãos. Tudo isso é me fazer mudar de ação. Tá? Outra marca que decide a questão, pronome de segunda pessoa. Tá? Vamos ver, mas você é pronome de segunda pessoa do discurso, meu camarada, minha camarada, tá? Que é falando com o receptor. Tá? Então, marcas dessa segunda pessoa tá te chamando para dentro do texto. Beleza? Então, você, seu, sua. Tá? Então, o imperativo mais essa marca de segunda pessoa decide a questão. Tá? Marca de primeira pessoa do plural. Tá? Também está te colocando, também está te chamando. Né? Aí entra o emissor e você. Vamos nós dois, né, fazer isso. Tá? Então, está te puxando
ali para dentro da campanha, te convencendo a fazer o que a campanha está pedindo para ser feito. Tá? E a repetição da frase. Beleza? E aí está repetindo, e a repetição tem essa função do convencimento. Beleza? Joia. Então, uma pergunta que te ajuda a resolver rápido. Com quem que o texto fala? Tá? Beleza. Quem que é o interlocutor? E aí, boa. Tá? E aí você tem o vocativo, você tem esses pronomes de segunda pessoa, e aí, beleza. Fez isso, mano. Todas as alternativas que trocam o público, cai. Essas são erradas. E boa. Aqui, essa ideia da escadinha dos verbos é top, tá? Guarda, anota aí. Beleza? Então, cara, que ideia que é essa da escadinha dos verbos? Né? A habilidade 21 é aquela que quer fazer você mudar de postura, quer fazer você fazer, né? Quer induzir você a fazer aquilo que o texto pede, né? Que a peça pede. Beleza. Então, primeiro degrau, informar. Informar é pouca ação sua. Né? Então, a alternativa que traz a ideia do informar, muito raramente, para não dizer nunca, vai ser a certa. Beleza? Alertar já é mais apelativo. Vai vendo que a gente está na escadinha do menos apelativo para o mais apelativo. Tá? Alertar já é, opa, beleza. Orientar para cima ainda. Mudar de comportamento tá lá no topo, velho. Então, mudar de comportamento, incentivar, mobilizar, persuadir, influenciar, convencer, levar a fazer alguma coisa, propor uma mudança, promover adesão. Mano, esses verbos aqui são os verbos mais comuns nas alternativas certas. Então, vai vendo, mano, pum, habilidade 21. Ah, é verbo visual, é campanha, é me levar a fazer alguma coisa. Ótimo. Que expressão, que verbo da alternativa correta? Mais comum, mais frequente. Esses que indicam mudança de comportamento. E aí, bora, velho. Tá? Beleza. Então, a campanha existe para esse último degrau, mudar comportamento. Tá? E os outros são os caminhos para chegar nesse último degrau. E aí, beleza. Tá? Cara, esse aqui é o coração, tá? Mudar comportamento. Isso aqui, velho. Tá? Esses verbos aqui. E boa. Já já vocês vão ver na prática. Primeiro a aula, que eu estou fazendo agora, e depois a gente vai resolver 7 exercícios dos últimos 5 anos. Tá? E boa. Beleza. Outros 2 testes, tá? Você subtrai, tá? Você tampa a imagem e vê o que sobra. Tampa o texto e vê o que sobra, tá? Se nenhum dos dois você está sozinho, a relação entre os dois é de complementaridade, tá? E a resposta vai usar palavras como fundamental, indispensável, necessária, beleza? E aí, então, é complementaridade, tá? Não é contraste. A imagem não entra em contraste com o texto verbal, beleza? O teste da metade, tá? Que acontece quando a alternativa ela é correta e parcial, tá? E a outra é correta total. Mano, muita gente erra nisso, tá? Que olha para uma alternativa e fala, ah, cara, tá certo, porque ela é só a primeira metade. E a outra metade tá errada, né? Então, sempre cuidado com isso, tá? Numa campanha de certificação com 10 princípios éticos, por exemplo, ambientais e sociais, a alternativa que fala só do tratamento de recursos naturais é verdadeira, só que é insuficiente. Então, volta ao texto e conta quantas frentes a campanha coloca em jogo. E aí, beleza. Aqui eu coloco as armadilhas, tá? A mais cara, tá? Que é essa que é um verdadeiro, mas não é finalidade, tá? Então, meu, é aquela alternativa que é certa até a metade, tá? Ela descreve corretamente um elemento da peça. Ok, é um elemento da peça que ela descreveu. E ela para por aí. Lembra que é finalidade de, né? Ela acerta o meio, mas não diz a finalidade, tá? Cara, é essa daqui que se encontra nas questões mais difíceis. Tá? Essa armadilha que se encontra nas questões mais difíceis, é o distrator mais comum. Tá? A outra, público trocado. Né? E aí, então, meu, traz a ideia de aos pais, só que o texto, na verdade, está falando para qualquer passageiro. Beleza? Traz a ideia de pedestre e motorista, só que o texto está falando só para motorista. Tá? Traz a ideia de mulheres mais velhas, só que o texto não está falando de mais velhas, está falando só de mulheres. Então, essa está trocando público. Tá? O emissor tomado pelo tema. Tá? O tema é informar sobre a situação, sobre a atuação da defensoria.
Beleza, esse é o tema. Tá? O emissor não é a defensoria. Tá? Divulgar o Centro de Defesa da Mulher. Beleza, esse é o tema. O emissor não é o Centro de Defesa da Mulher. Bom, e aí, beleza. São coisas diferentes aí. Né? O outro elemento, a inversão. Tá? Aí esse aqui já é mais difícil da galera errar. De qualquer maneira, estou dissecando a habilidade inteira. Tá? E é isso que eu faço com todas as habilidades. Beleza? A alternativa fala o oposto do que fala o texto. Tá? E aí, isso é um lance, né? Muitas vezes, com um verbo pouco familiar. Por exemplo, ratificar. Ratificar é confirmar. E aí, beleza. Tá? Ok. Um repertório de fora, tá? Cara, é o que o texto fala, é o que está no texto, tá? E isso, meu, em todas as habilidades acontece, beleza? É verdadeiro o que está na alternativa? É verdadeiro. Só que o texto não confirma aquilo, beleza? E a questão está pedindo sobre o texto. Então, uma afirmação verdadeira sobre o mundo, só que ausente do texto. E aí, beleza. Tá? O outro é culpar quem sofre, né? E aí, tipo, depende dele evitar a contaminação. Não, mano, evitar a contaminação não depende desse cara que está sofrendo com a contaminação, depende do poder público, muitas vezes. Né? Passar desapercebida para evitar o assédio. Não, não, velho, não é a mulher que tem que evitar o assédio. Quem tem que evitar o assédio é o cara que assedia. Né? Uma proximidade inadequada entre crianças. Não, as crianças têm que devem ficar próximas umas das outras. Né? E aí, beleza. Então, de maneira geral, são leituras que repetem aquilo que a campanha está combatendo, velho. Tá? E aí, beleza. E a outra, né, o outro distrator, né, a armadilha comum, é um verbo impossível. Tá? Uma expressão verbal impossível. Combater os sintomas da tuberculose. Não dá para combater sintoma da tuberculose. Tá? Quem combate sintoma da tuberculose é o cartaz, perdão, é o tratamento, não é o cartaz. Tá? O que o cartaz faz é alertar, orientar, mobilizar. Ele não cura, ele não combate sintoma. Tá? Então, pronto, né, velho? Tipo, meu, é só um profissional que faz, não é o cartaz que faz. Tá? E aí, beleza. Uma armadilha que só a parte alta, né, só aqueles de tri muito alta, faz. Tá? Quem paga o anúncio. Tá? Sempre fica de olho, velho. Essa dica é fundamental. Tá? Sempre fica de olho naquela linha de baixo dos textos. Disponível em, publicado por. Tá? Aquilo traz informação preciosa para resolver as questões, sobretudo as questões de tri mais alta. Tá? Então, 4 questões do caderno de questões são de publicidade de marca vestida de campanha social. Tá? É uma campanha social? Não, não é uma campanha social, é uma marca que está se divulgando. Tá? 2 delas estão entre as mais difíceis, lá em cima. Um supermercado que promete, sem sua ajuda, o mundo é insustentável. E no rodapé oferece uma sacola R$ 70. Tá? Em compras. Ele não está pedindo para que você consuma menos. Tá? Ele está pedindo o seu consumo, só que de outro jeito. Então, olha só, é uma publicidade. Consuma mais aqui no shopping. Beleza? E aí tem cara de campanha social. Mas você vai ganhar uma sacola sustentável desde que você consuma mais. Tipo, tá. Tá. Uma empresa de papel celulose que anuncia é dessa floresta que sai o chapeuzinho vermelho. Beleza, ela não está promovendo a leitura. Tá? Ela está se promovendo. Tá? E aí, beleza, ela constrói reputação para ela, associando ela mesma a algo bom. E, por exemplo, omitindo o corte das árvores. Tá? Então, essa é a ideia, tá? De você sair dessa armadilha. Muito cuidado com isso. Tá? Quem paga o anúncio. Então, tem publicidade que fica com cara de campanha social, mas é publicidade. E aí, boa. Tá? E aí, meu, ao longo do histórico do Enem, das 45 questões, tá? Foram 45 dessa habilidade, em toda a história do Enem. 10 estão acima do nível 620, que é alto, tá? E 6 acima do nível 660. Ou seja, a maioria das questões lá no topo, tá? Beleza. E aí, cara, nessa faixa, quase nada é completamente falso, tá? E aí, beleza.
O mecanismo da faixa alta, medida. As alternativas erradas são verdadeiras sobre a peça. Tá? O que acontece é que elas são metade verdadeira. Então, no cartaz sobre o ciclista, todas as 5 descrevem algo que está ali. A placa, a distância. Tá? E vocês vão ver essa questão no material. Nenhuma mente. O que derruba 4 delas é não serem a finalidade. Beleza? O que é a habilidade 21? O que o texto quer que eu faça. Ou seja, qual é a finalidade desse texto. Tá? E lembra do degrau. Né? Mudança de comportamento. Verbo que indica mudança de comportamento. Beleza. Na parte baixa da régua, você elimina o que é falso. Na parte alta, você elimina o que é verdadeiro, mas que não foi pedido. Tá? Beleza. Cara, aí aqui, ok. Beleza, são 3 questões. E boa. E aqui, por fim, como é que você treina? Né? Mano, treinar é saber de tudo isso e pau. Resolver questão, resolver questão, resolver questão. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai resolver 7 questões sabendo de tudo isso. Beleza, deixa eu só fazer agora. Beleza. Então, havia prometido para vocês explicar a habilidade com o material do meu curso, ok? E agora, bora resolver as 7 questões. É essa que está aqui na tela, tá? Vou esperar vocês. Beleza? Deu tempo? Deu. Deu? Quer ver, cara? Você matar a questão bem rápido. Ó, já entendi. Recurso verbal e não verbal. Habilidade 21. Opa, desculpa, perdão. Recurso verbal e não verbal, habilidade 21. Né? E aí, verbo, divulgar, influenciar, relacionar, indicar, sugerir. Cara, qual desses daqui traz a ideia de mudar o meu comportamento, de me levar a fazer alguma coisa? B, influenciar. Ganhei tempo. E é esse o gabarito. Tá? Beleza? Aquele degrauzinho lá. O que você pode fazer? Mano, identifique a habilidade 21. Ok. Aí, vamos ver a próxima agora, tá? É que a gente já sabe que é a habilidade 21. Tá? Mas vamos lá, ó. Cara, recurso verbo visual, né? Cartaz, beleza, articulação entre elementos verbais e não verbais, propósito, tem como propósito desencadear o quê? Beleza, então, opa, já identifiquei que é a habilidade 21, ok. Agora, velho, vamos lá. Dessas 4 alternativas, qual tem mais cara de mudança de comportamento? Aí, beleza. Você escolheu aí, a que tem mais cara de mudança de comportamento. Você leu aqui e fala, cara, a que tem mais cara de mudança de comportamento é X. Beleza. Para mim, não sei se para vocês, é a B. Eu vou revisar as minhas representações estereotipadas de gênero. Ok, é isso. Vai mudar meu comportamento. Eu vou identificar alguma coisa? Identificar alguma coisa não vai mudar comportamento. Adotar medida preventiva faz sentido. É mudar comportamento. Beleza. Ratificar comportamento, ratificar é confirmar. Não é para ratificar, não é para confirmar, é para mudar comportamento. Retomar opinião, não é opinião não é mudar comportamento. Então, supondo que eu já de cara, então, eliminei A, D e E, e eu só venho para cá. Cara, adoção de medidas preventivas, mulher ao volante, perigo constante, não, não. Não é perigo constante, tem estrada para andar. Homens não choram? Não, não. Homens choram sim, tá aqui a lágrima. Beleza, qual que é a ideia então? Revisar a representação estereotipada de gênero. Alternativa B. E boa. Beleza? Rapidez. Então a gente ganha acertando questão e ganha com rapidez. Tá? Meu, anota aí. Essa questão aqui, que vocês estão vendo, é nível 520. Tá? Do Enem 2022. Beleza? A questão passada, essa daqui, ó, que vocês viram, é nível 540. Tá? Então, hoje, eu não estou colocando em ordem crescente de dificuldade. Beleza? Eu estou colocando, ó, essa aqui, 21, Enem 2021, e essa aqui, Enem 2022. Tipo, mano, ó, todo ano, uma questão. Beleza. Agora, a próxima, Enem 2023. Beleza. Mano, tudo bem, a gente está na aula de habilidade 21, então é habilidade 21. Mas, ó, cartaz, recurso verbal e recurso verbal e recurso não verbal. Esse anúncio publicitário veiculado durante o contexto da pandemia tem por finalidade e aí, o que ele quer fazer. Beleza. Aí lembra da escadinha de verbo. Divulgar muda meu comportamento? Não. Informar muda meu comportamento? Não. Evidenciar o trabalho muda meu comportamento? Não. Alertar muda meu comportamento? Não também. Incentivar o público feminino a denunciar muda meu comportamento? Muda. Então eu acho que é aí. Deixa eu confirmar se é aí. Agora confirma você aí se é aí ou não. E aí, olha só, o imperativo, não se cale, denuncie. Né?
Olha o uso da segunda pessoa, estou falando com você, ó, não se cale, é para você denunciar. Beleza? Incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Ah, mas por que o público feminino? Aqui, mano, mulher, 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 né? E aí, beleza. Tudo bem, pessoal? Essa daqui, nível 440, tá? Nível menor do que a das outras que a gente viu. Ok. Beleza. Pessoal, aqui alguma pergunta? Tudo bem? Tudo bem, professor. Opa, top. Maravilha. Agora essa aqui. Enem 2024. Aplicação regular também. Não é? Beleza. Mano, pum, cartaz, recurso visual, recurso verbal. Nesse cartaz, a expressão vou deixar que você se vá, em conjunto com os elementos não verbais utilizados. Olha lá, elemento visual, não verbal, elemento verbal, a expressão tem a finalidade de, pum, bate o olho, habilidade 21. Habilidade 21, beleza, a escadinha. Incentivar, muda meu comportamento. Promover reciclagem, garantir conservação, relacionar o gesto de doação à ideia de desapego, comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida. Beleza. E agora, mano, qual que tem mais cara de ação? Porque lembra, vai me levar a fazer algo. Né? Qual tem mais cara de ação? Acho que promover, professor. Promover a reciclagem. Ok, beleza. Ah, para eu reciclar. Ok, vai no texto agora. O texto tem a ver com reciclar? Não. Não. Ok, então, beleza. O texto não tem a ver com reciclar. Concordo com você que promover tá mais, tipo, é de fato, né? Promover a reciclagem, me levar a reciclar, mas não é a B. Né? Ok. E aí agora? Vou deixar que você se vá, né? Uma mulher segurando um agasalho. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Campanha do agasalho. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. Sua doação ajuda muita gente. Incentivar o descarte? Não, não é para descartar. Não tem nada de elemento defeituoso aqui. Bom estado, esquece. Promover reciclagem, não está pedindo para reciclagem, está vendo aqui. Garantir a conservação de roupa de inverno, não é para garantir a conservação. Relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. Opa, é isso aqui mesmo, né, mano? É ação. Né? Eu vou doar, é para você doar. E junto, qual que é o recurso? Cara, desapega, velho. Vou deixar que você se vá. D. Comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida? Não tem sentimento de despedida, né? Campanha do agasalho e tal. Alternativa D. Fechou? Sim. E aí, percebe que a gente está ganhando agilidade, velho, resolvendo exercício? Sim. E boa. Beleza. Essa aqui, nível 420, tá? O mesmo nível da anterior. Beleza? Bora para a próxima agora. E aí, ok. De novo, vi cartaz, super cara de habilidade 21. Nesse cartaz, articulação do texto verbal, com imagens de peças de quebra-cabeça, corrobora a ideia de que é preciso. Então, olha lá. Texto verbal, texto não verbal, imagem de quebra-cabeça, a ideia de que é preciso. Ok. Beleza. E aí? Tá, respeitar a singularidade tem cara de ação, restringir brincadeira tem cara de ação, assegurar proteção tem cara de ação, observar comportamento não tem cara de ação, enfrentar desafio tem cara de ação. Beleza, já cortei a D. Esquece. Tá. Agora, olha para cá. Tudo depende do olhar, travessura ou autismo? Uma interrogação, né? Autismo, criança, um banco em cima do outro, ela em cima desses dois bancos, mano, tem tudo para dar merda, né? Aí a criança aqui, brincando com tesoura, jogando a tesoura para cima, tem tudo para dar errado. A criança aqui se equilibrando, tem tudo para dar errado, velho. Cair um tombo e tal. Beleza. Aqui, autistas podem apresentar falta de consciência do perigo. E aqui, uma mulher, né? Ah, tá, tô pensando nisso. E aqui, tome verbo no imperativo. Mude o seu olhar. Né? Autor autista. Mude o seu olhar. Tô falando com você. Né? Beleza. Ilustração de Lucas Moura Quaresma, que é um autista. Ok. Restringir brincadeira para resguardar a criança de risco? Não, não está pedindo para você restringir brincadeira. Né? Então, embora seja uma ação, não é isso. Assegurar proteção às crianças contra os perigos da vida não é para todas as crianças aqui. A ideia aqui é o autista. Né? Beleza, observar, eu já cortei. Enfrentar o desafio da educação das crianças. De novo, não são todas as crianças, são os autistas. Respeitar as singularidades de cada criança. O autista é uma criança singular, para evitar preconceito. Alternativa adequada A. Beleza? Ajudei? Ajudou, professor. Essa, meu, qual que é o nível? 650. Pum. 657, tá?
Aí um salto, ó, lá para cima. Não Beleza. entendi muito bem por que que era... Por que que é A? É. Beleza. Vamos lá. E se a gente for tirando as outras? Vamos ver se eu te ajudo nisso. Tá? Você olha para o cartaz. Está restringindo brincadeira? O cartaz está falando, ó, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro? Não. Não. Beleza, Enzo. Top. Então, já não é A. Ok. Perdão, desculpa. Já não é a B. Não está restringindo brincadeira. Tá. O cartaz está assegurando proteção para as crianças? Para as crianças todas? Não. Não. E nem assegurando proteção. Né? Uhum. Beleza. Eu tô falando, mano, o cartaz ele tá meio que dizendo, cara, não é travessura, é autismo. Não é? Tipo, travessura ou autismo? Aí você olha para cá, tudo. Autistas podem apresentar falta de consciência do perigo. Então esse cara aqui, não é que ele é travesso, velho, é que ele é autista. Né? O autista não é travesso. O autista, muitas vezes, não tem consciência do perigo. Beleza. Então por que não é a C? Porque não estamos falando de todas as crianças. Por que não é a D? A D não é mudança de comportamento. Né? Observar não é mudar comportamento. Beleza? Por que não é a E? Olha para o cartaz todo. Está falando que é enfrentar os desafios da educação das crianças? Nem Não. está falando de educação, concorda que nem está falando de educação? Uhum. Né? Então, nem é educação e também não são todas as crianças. Beleza? Então, dá para eu chegar na A eliminando, não dá, Enzo, para chegar na A eliminando? Uhum. E aí, beleza. Agora, por que é a A? Cara, bora respeitar as singularidades de cada criança, respeitar a singularidade do autista, para evitar preconceito. Não é para chamar o cara de travesso. Eu entendo a singularidade do autista, qual que é a singularidade dele? Ele pode apresentar falta de consciência do perigo. E aí, entendendo a singularidade dele, eu evito o preconceito. Ah, entendi. É que eu li falta de consciência do perigo, e aí eu já meio que foquei naquilo e eu olhei para B, aí eu acabei confundindo. Uhum. Mas entendi. Obrigado. Beleza, top, imagina, cara. Essa daqui, quem fez o Enem ano passado fez essa questão. Pode. Só? Posso? Beleza. De novo, texto, verbo, visual, vi cartaz, portanto é habilidade 21. Os recursos verbais e não verbais, ó, tá vendo? Tem a mesma cara, os enunciados têm a mesma cara. Recurso verbal e não verbal constrói um argumento que objetiva, finalidade, né? Beleza. Cara, e aí, divulgar, tá mudando o meu comportamento? Não. Valorizar, tá mudando o meu comportamento? Não. Ressaltar o impacto da leitura. Opa, vai me levar a ler. Tá mudando meu comportamento? Tá. Fomentar o turismo cultural. Fomentar o turismo não muda o meu comportamento. Né? Evidenciar a influência do Fernando Pessoa. Não muda em nada o meu comportamento. C, velho. Tá? Agora, óbvio, né, que eu vou buscar, não vou resolver sem ler texto. Tá? Isso não é prudente. Entendeu? Então, cara, você entra Fernando e sai Pessoa. Bienal do livro, todo mundo sai melhor do que entrou. Pá, 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 pá. Beleza. Cara, Bienal Professor, do livro. Oi. perdão. Na B, valorizar não transmite uma mudança de comportamento também? Dá uma olhada. Valorizar a realização de eventos literários. Né? É, a Então, realização de eventos não seria, né? exatamente, velho. Né? Beleza. Obrigada. Imagina. Tudo bem? Essa daqui, meu, nível 531. Tá? Então, olha lá, eu fui mostrando para vocês. Caiu em 2000, 2001, 2002, perdão, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Tá? E agora, a última, a sétima questão, que é essa daqui. 2001, né? Eu falei 2001, não é 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Perdão, 2001, olha. Cara, nessa tirinha, produzida na década de 70, os recursos verbais e não verbais. Olha lá. Ah, recurso verbal não verbal, tirinha, cartaz, habilidade 21. Sinalizam a finalidade de tirinha, cartaz, finalidade de recurso verbal não verbal. Habilidade 21. Beleza. Tá. Reforçar a luta por direitos civis. Explicitar a autonomia. Cara, explicitar a autonomia, não. Né? Ironizar as condições de igualdade. Ironizar também não tem a ver com mudança de comportamento. Estimular a abdicação da vida social. Estimular a abdicação da vida social.
Aí não é mudar comportamento, né? Criticar as obrigações da maternidade. Se eu critico a obrigação da maternidade, eu mudo de comportamento, né? Beleza, vamos lá. Quando o neném nascer, renunciarei dos prazeres mundanos. Renunciarei à vida folgazã, renunciarei à busca da beleza física, renunciarei à vida social, renunciarei aos projetos individualistas e aí, assim termina mais um capítulo na luta da mulher por sua emancipação. E aí, cara, criticar as obrigações da maternidade. Eu já tinha visto que a que tem mais cara de mudar de postura é a E, e eu olho para cá e falo, mano, criticar as obrigações da maternidade. Vou abrir mão de tudo para ser mãe, né? Quando o bebê nascer, eu vou abrir mão de tudo, né? E olha os elementos visuais. É um pássaro que está chocando. Então, esse pássaro não é um pássaro, né? Ele representa a mulher. Quando o neném nascer, deixarei de fazer, deixarei de fazer, deixarei de fazer, e assim termina mais um capítulo na luta da mulher por sua emancipação. Não vou me emancipar nunca se eu deixar de fazer tudo, né? E aí, beleza. Alternativa adequada, portanto, E. E sabem qual que é o nível dessa questão aqui? 927. Tá? A questão mais difícil do Enem 2021. Beleza? E o segundo lugar foi 770. Beleza? E olha, mano, você acertou uma questão de nível 927 com aquela ideia da escadinha. Não só ela, né? Mas percebendo, habilidade 21, recurso verbal não verbal, finalidade D, e eu me ligando nesses elementos todos que a gente viu na aula. Fechou? Bora nós. Recapitulando tudo, então. Os 4 erros que a galera não pode fazer mais, tá? Você não é só vestibulando, você é vestibulando e enemzeiro, tá? Só vê a prova visível. Não, mano. Que habilidade que tá rolando aqui, tá? Material errado, tá? E ignorar a tri. Beleza. O que você vai fazer para acertar 40 mais ainda esse ano? Bora conhecer a prova invisível, que é a habilidade que tá cobrando. Bora entender a tri, fazer a tri jogar a nosso favor e bora estudar com o material certo. E aí, mano, vai dar certo. Vai dar bom, tá? Daqui para frente, você tem 2 caminhos. Primeiro caminho, mano, quer seguir sozinho? Tá tudo certo, bora lá. Pega provas anteriores, lê a matriz de referência, e aí entende a matriz de referência, você consegue, tá? Separa as questões por habilidades, ordena as questões por dificuldade, vai meio que num tato que você consegue perceber, essa aqui é mais difícil, essa aqui é mais fácil, tal. Ordena tudo, tá? E aí depois você resolve, tá? Dá certo? Dá. Só que é difícil, é demorado, tá? E pode não ficar com o melhor resultado possível, tá? O resultado, o preço, portanto, é alto, velho, tá? É alto em tempo, que não tá sobrando para ninguém, e pode ser alto em dinheiro também, né? Porque aí, cara, se você tomar pau porque está estudando com material errado, aí você já sabe, é mais um ano de cursinho que custa uma cara, né? Enfim, uma cacetada. Beleza. Ok. Um outro caminho, aí você pode seguir comigo, tá? Eu já fiz todo o trabalho braçal, tá? Eu analisei 1.036 questões de português, separei por habilidade, separei por dificuldade. Então já está tudo prontinho, mastigado para você. Mano, tá aqui, ó. A explicação do que é cada uma das habilidades, o caderno de exercícios de cada uma das habilidades, tá? Também uma orientação direcionada para você. Olha, cara, minha nota foi tanto, as questões que eu acertei foram tais. Então segue essa trilha aqui, prioriza essas habilidades por enquanto aqui, parará, tá? Ok, aí você estuda na ordem certa, da questão fácil à questão difícil, dentro de cada habilidade, isso te ajuda muito na tri, tá? E eu vou te guiando nesse trabalho intelectual. Tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais leve. A gente faz reuniões de mentoria toda quinta-feira, vai trocando ideia, vai se conhecendo e vai mostrando os caminhos melhores para a gente acertar as questões, tá? Beleza. E aí, meu, agora, a aula em si acabou, agradeço todo mundo, tá? E o meu papo agora é com quem tá afim de ficar comigo, tá? Meu, quem tá afim de ficar comigo, primeira coisa, já fala aí, né, que tá afim de ficar comigo, e eu vou fazer para 5 pessoas, tá? Uma call de, vamos ver o que dá pra gente fazer, vamos ver o que dá pra rolar, tá?
Mas aí já se pronuncia aí, já fala com o Vitor agora. O Vitor, você tá aí, mano? Tá, né? Vitor? Tá, deu joinha lá. Tá aí. Beleza. Manda no chat aí, eu quero, eu tô afim. E aí o Vitor já agenda com vocês. Ele sabe da minha agenda, ele agenda com vocês uma call comigo, tá? E aí, bora. Ou, quem tiver afim de ficar comigo, já pede pro Vitor direto também o link de entrar no curso e de começar o curso, tá? No curso que eu tava mostrando para vocês, então esse aqui é o curso todo, tá? E aí, meu, mostrando na habilidade 1 para vocês, que aí tá o material, tá inteirinho aqui, tá? Começa por aqui, as mentorias de quinta-feira estão aqui colocadas, tá? Sempre a gente vai colocando aqui as gravações das mentorias, tá? Aí aqui a aula de apresentação, aqui o PDF da aula da habilidade 1, que hoje eu mostrei para vocês da aula da habilidade 21, aí você tem a habilidade 1 todinha, tem de todas as habilidades, tá? E a gente vai soltando aos poucos. Até agora a gente soltou até a habilidade, até qual habilidade, Vitor? Até a 8, né? Salvo engano meu, é isso? Até a 9, né? Na verdade, Até a gente 9. soltou até a competência 3, eu acho. Então, até a habilidade 11. Até a 11. Beleza. Aí, tá. O caderno de questões, tá? Que é desse jeito aqui, ó. Você tem uma fala inicial, Paraná, os níveis, né? Baixa, mediana, alta, muito alta, e a questão que tem a dificuldade máxima ali, 4 níveis, tá? E aí, mano, terminou a questão? Beleza, assinala aqui. Assinalou? Ok, meio que te obrigando, tá? Já na outra página, tá aqui, velho. Qual que é a certa, por que que a certa é certa, e por que que cada uma das erradas é errada, tá? E aí, mais do que isso, tá? Errou? Beleza. Por que que você errou? Porque é importante você nomear o erro para você não o repetir, tá? E aí, mano, o que que você vai fazer na próxima? Tá? Para você não errar mais isso. E aí, bora para outra, né? E aí, beleza. Daqui, mano, que a gente está lá no nível 476, que é a questão do Enem 2024, até, por ordem crescente, até aqui, na questão da dificuldade máxima dessa habilidade, 732, né, que está aqui. E aí, o mesmo esquema. Assinalei a minha? Assinalei. Beleza, agora eu vou ver o gabarito. Qual que é a certa, por que que a certa está certa, aqui, né? E aí, por que que as outras estão erradas, né? E aí, fora esse material gráfico, deixa eu voltar para cá agora, fora esse material gráfico, que você vai ter em todas as habilidades, você tem aqui também, né, a aula, beleza? E aí, bora. Tá? Aí eu vou explicando as habilidades, aqui ela está lá já, né? Vou explicando as habilidades, resolvendo os exercícios, e aí, ok. Beleza? Por hoje é isso, deixa eu parar de compartilhar aqui agora. E, ok. Letícia, tudo certo? Beleza, então? Tá me ouvindo? Sim. Sim? Ok. Nicole, tudo certo? Beleza? Me ouve? Tudo sim, professor. Então, bora descansar agora. Boa noite, Nicole. Parabéns por ter vindo participar. Letícia também. E bora nós. Valeu, Boa Zaço. noite, professor. Obrigada. Até amanhã. Valeu, À Nicole. Eu que tarde. agradeço. Até amanhã à Tchau, tarde. Valeu. Tchau, tchau, Letícia. Até mais. Valeu.